Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais essa live sobre cannabis na política. Hoje a gente tem uma convidada super especial. Vou falar hoje com a Sônia Guajajara. É um prazer estar aqui hoje para conversar com ela, que eu sou mega fã. Então vamos entrando aqui para a gente conversar com ela, que é, né, um símbolo aí de mulher, de toda a questão indígena. Eu vou começar explicando um pouquinho para quem ainda não conhece sobre essa série que eu estou fazendo. Cannabis na Política é uma série que surgiu dessa ideia que eu tenho, né, de que não tem como a gente estar em 2022 sem falar de cannabis na política. E quando eu falo cannabis, é tudo que envolve, né, a questão das drogas em geral, da política de drogas do Brasil. Hoje eu até escrevi aqui nos stories, não tem como, né, você se dizer antirracista, você lutar pela igualdade e não falar de política de drogas e não falar de cannabis. Então é super importante a gente puxar essa pauta com os políticos. Então eu quero super agradecer a Sônia por chegar e por aceitar o convite, né, de estar aqui hoje conversando sobre isso e sobre essa conexão, né, do futuro da indústria da cannabis com a questão indígena e como a gente pode pensar, né, isso. Então esse assunto para o futuro é essencial também para uma pauta que ela chama muito, que é do meio ambiente e que é urgente, né, no planeta. Então tudo isso está envolvido, né, nessa temática. Então essa é a ideia, né, dessa série de cannabis na política. E também quero falar que mais tarde também vou estar aqui conversando com influencers também. Então hoje vai ser um dia animado, cheio de lives, começando a semana aqui muito bem acompanhada. Vamos ver se a Sônia entra aqui para a gente conversar. Já estamos, né, em campanha, falta aí menos. Quantos dias estão faltando mesmo? Mas falta aí pouco tempo, menos de um mês e pouquinho, né, para as eleições. Então todos os candidatos, e a Sônia está super corrida também no tempo dela, então vamos tentar aproveitar aqui ao máximo a disponibilidade dela para a gente poder falar, né, sobre cannabis na política, nessa perspectiva dela, e também falar que para todo mundo que tiver alguma pergunta para fazer para ela, colocar aqui nesse ponto de interrogação. Vou tentar deixar um tempinho aqui para poder atender as perguntas de vocês. Vamos só esperar ela chegar aqui. Enquanto isso, eu vou apresentando ela um pouco. Que a Sônia, né, ela foi considerada pela revista Times uma das personalidades mais influentes do mundo. Então, assim, a gente está conversando aqui hoje com uma pessoa muito especial no cenário político, na representatividade da questão indígena no Brasil. Eu que lembro dela, ela foi, né, em 2018, nas últimas eleições, a primeira mulher indígena a ser candidata a vice-presidente da República, né, na chapa com o Boulos. Então, eu lembro que quando eu vi essa candidatura, eu falei, uau, é disso que a gente precisa de puxar essas questões, de ter essa representatividade, né, essa bancada do COCAR, junto com a bancada da cannabis, e eu acho que essas duas bancadas, elas se complementam e conversam muito. Então, é sobre isso, esse bate-papo hoje. Vamos esperar ela entrar aqui. Eu também sou mega pontual, né? Dá meio-dia e 0 segundos eu estou entrando. Então, vamos dar um tempinho também. Que a gente fala meio-dia, no meu horário é sempre adiantado, né? Essa live vai ficar salva, sim. E enquanto isso, eu gostaria até de adiantar, assim, né, algumas questões sobre cannabis. Eu fiz uma provocação, né, no post que eu fiz ontem sobre essa live, justamente de como pensar os povos originários, né, dentro da questão da cannabis e dentro da legalização. A gente tem uma ideia muito de remeter as causas indígenas, essa questão, obviamente, que a gente foca muito
na questão da demarcação de território, né, que é uma luta muito antiga. E que ainda não foi resolvida, infelizmente, todo esse retrocesso que teve junto com o genocídio dos povos indígenas durante o Covid e nos últimos 4 anos, né, do desgoverno. Então é super importante a gente levantar sempre essas pautas, mas eu gosto muito de pensar na perspectiva, né, quando a gente fala aqui do futuro dessa legalização, de ter os povos originários do Brasil dentro dessa indústria, e que o lucro dessa indústria seja também dos povos que mais sofreram, né, com a ocupação desse território que a gente está aqui. Então, é super importante a gente dizer, e eu aprendi isso no Canadá, passando lá, para quem não me conhece, né, passei os últimos 4 anos trabalhando no mercado legal canadense, e uma das coisas que eu aprendi com a questão indígena canadense é sempre saudar, né, e reconhecer que estamos em território indígena. Onde a gente estiver no Brasil, nós estamos, e no mundo, nós estamos em algum território indígena. O Brasil é todo território indígena, e esse é um dos motivos também, e eu estou falando aqui agora de Goiás, né? E eu gostaria de reconhecer que eu estou falando aqui de um território indígena dos povos goiáses que foram dizimados, né? E ficou aí o nome do estado. A Sônia escreveu aqui que vai atrasar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai conversando mais sobre essa questão aqui que eu estou já adiantando para vocês. Então é importante a gente reconhecer onde a gente estiver, que estamos em território indígena, e aqui não é diferente. Aqui tem os goiáses, os avacanoeiros, povos que já não estão por aqui, mas isso sim é uma terra indígena, estamos ocupando uma terra indígena, e o Brasil inteiro é terra indígena. Então esse reconhecimento é um reconhecimento que a gente tem que fazer diariamente, de saber que estamos sim ocupando a terra indígena, e que por isso mesmo né, a gente tem que sempre lutar pelo reconhecimento das poucas etnias, né, que ainda restaram dessa preservação, também que eles ajudam a fazer com o meio ambiente. Então isso é super importante. Enquanto a Sônia entra, ela falou que está acabando de chegar em casa, né? Eu quero falar que eu sou antropóloga, né? E como antropóloga, eu já fiz alguns trabalhos com algumas etnias. Então, uma que eu fiz, deixa eu ver aqui, uma que eu fiz foi nos Iolapitis, lá no Alto Xingu. Espera aí só um pouquinho. Tá, deixa eu ver aqui, eu estou vendo algumas perguntas aqui. Bom, vou fazer já essas perguntas quando a Sônia entrar. Então é isso, já fiquei 1 mês lá, né, nessa aldeia dos Iolapitis. Não sei se vocês conhecem um ritual que chama Quarupi. Esse é um ritual mortuário, e na época eu fui fazer um inventário desse ritual, que ele, a ideia na época era transformar esse ritual em patrimônio material da humanidade. Então foi uma experiência assim maravilhosa, que eu agradeço sempre de ter tido a oportunidade de ter feito esse trabalho. Fora isso, como eu cresci aqui no Rio Araguaia, né? Para quem sabe que no Rio Araguaia tem a Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo. E tem, né, os Carajás, que são principalmente uma das principais etnias aqui dessa região que eu cresci, passando férias, né, nas praias aqui do Rio Araguaia. Então eu cresci também tendo muita conexão aí com os povos indígenas, indo visitar a aldeia, né, sempre comprando artesanato indígena. E é isso, vamos dar um tempinho para a Sônia entrar, senão vou me adiantando.
Mas eu estava falando também, né, dessa minha experiência no Canadá. Alguém aqui falando que participou, a Paula, falando que já participou do Quarup e que é muito lindo. Para quem não sabe, é um ritual mortuário, então eles têm uma preparação gigante de quase um ano, que vai desde a colheita do piqui, por exemplo, até a pesca, a produção da mandioca, quando eles vão, né, buscar as toras, e aí ficam as famílias chorando ali em volta do tronco que representa, né, o ente querido que faleceu. Então é um ritual assim muito complexo, denso, profundo e muito triste também. Então é bem, quem quiser conhecer mais, né, dá um Google aí em Quarup, que vai conhecer um pouquinho mais sobre esse ritual. Que mais que eu posso conversar com vocês? Pode me mandar pergunta também. Obrigada aí para quem está elogiando meu cabelo curto. É mais prático. Eu também gostei. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. Vamos só aguardar a Sônia entrar. Mas uma coisa também que eu acho que é interessante, né, a gente pensar no que já vem sendo feito, né? Mas isso eu vou deixar para conversar quando ela estiver por aqui. Senão eu vou repetir e vocês vão me ouvir 2 vezes. Enquanto isso, vou tomando meu mate. Tô vendo aqui, tem algumas perguntas aqui na caixinha, e para quem está entrando agora, se você tiver alguma pergunta para a Sônia, coloca aqui nesse ponto de interrogação, que assim que ela entrar a gente conversa, e eu vou deixar um tempinho para fazer as perguntas para ela. Então, assim, uma das coisas que eu estava puxando aqui o assunto da questão indígena, né, junto em relação à indústria da cannabis, né, inclusive se tiver alguém aqui, se tiver algum indígena que quiser conversar um pouco mais sobre entrar na indústria da cannabis, me escreve aqui no inbox, estou querendo conversar com você, ou se você conhecer também, aproveita para dar um arroba aqui em alguém, né, que tem origem indígena e que se interesse por cannabis. Tem muito pouca gente, eu acho, que me segue, que é indígena e que interessa por cannabis. Então, eu acho que isso é uma coisa também, e essa live tem um pouco esse intuito de chamar também para essa questão, porque é uma questão também de mercado, é uma questão, a gente está vivendo um momento, né, de pré-legalização da cannabis no Brasil. Então a gente já tem uma indústria que, né, dentro das limitações do que a lei está permitindo, do que a Anvisa, né, também está permitindo, tem muitas empresas de fora, uma parte bem pequena da população tem acesso através disso, né, da importação. Mas é importante a gente pensar em novas formas de acesso. Então, quando eu falo que a gente está nessa pré-legalização, existem associações, existem também essa possibilidade de importação, existem a justiça, né, a judicialização da questão do acesso a cannabis no Brasil também, com habeas corpus, também com as pessoas que estão conseguindo cultivar aqui no Brasil, através dos habeas corpus, e também da questão judicial dos juízes, né, por alguma enfermidade específica, permitirem e obrigarem os planos de saúde a pagarem. Então, aqui no Brasil hoje tem mais de 200 empresas de fora mandando produtos aqui para o Brasil, e também, obviamente, a gente tem uma indústria farmacêutica aqui também, que está, né, não produzindo, mas invasando aí produtos de cannabis. E na farmácia também a gente já tem mais de 15 produtos ou mais
aprovados pela Anvisa, sendo vendidos, tendo essa possibilidade de ser vendido na farmácia do Brasil. Então, para você que ainda não entendeu que isso é uma pré-legalização, que a gente está aqui lutando por ter mais acesso, por ter uma produção dentro do Brasil, por ter, né, uma distribuição também para a maioria da população. Então, é super importante tá aí essa distribuição também ser feita através do SUS e como isso vai ser feito. E, obviamente, como é o tema aqui de hoje, ter acesso também para os povos indígenas e tudo isso com muita educação, né? Como educadora, é super importante a gente colocar a educação no centro disso. A cannabis, ela ficou mais de um século aí proibida, então, e dentro, né, dentro das questões também indígenas, né, tem várias aldeias que também não aceitam a cannabis. Aconteceu, né, um processo de propaganda também muito grande contra a cannabis. Então, a gente tem que fazer um processo de educação massivo para poder falar também dessa planta como uma planta que pode ajudar em várias enfermidades, né? Então, isso faz parte do processo de educação dentro também das comunidades indígenas do Brasil. Isso também precisa ser feito. Tem algumas etnias também que fazem uso, né, de cannabis tradicional, como é o caso aqui no Tocantins, os craôs, e muitas outras, né, espalhadas aqui pelo Brasil. Tem essa mesmo que eu falei que eu fui, os Olapitis, eles não aceitam o uso nem dos visitantes. Então é importante também a gente pensar como, né, a evangelização dos povos indígenas, né, a catequização dos povos indígenas também contribuiu com isso. Então são vários fatores aqui que envolvem essa questão. É bem complexo, é bem difícil, é uma questão que já virou cultural, então eu acredito, né, que só com muita educação dentro das aldeias, dentro, né, das associações indígenas do Brasil, a gente pode conversar mais sobre esse assunto e, claro, né, baseando tudo em ciência, que eu acho que é o mais importante, a gente, né, começar a trazer a questão da ciência e do que a gente já tem visto de benefício da cannabis também para os povos originários. Vamos ver aqui se Sônia está entrando. Bom, enquanto isso, eu queria que vocês dessem uma arroba em quem não está ainda na live que vocês acham que ia gostar desse papo. Acho que é legal também chamar as pessoas para a live. Eu resolvi fazer essa série, né, muito nesse intuito assim de puxar esse assunto, porque eu acho importante não só puxar para esse tempo de eleição, né, principalmente esse próximo mês agora, mas é super importante a gente ter esse assunto sempre em mente de cannabis dentro da política. É só assim que eu vejo a possibilidade de, inclusive, criar políticas públicas para beneficiar os povos indígenas com a legalização da cannabis. E se a gente não puxar isso por dentro da política, é muito, muito difícil disso acontecer. Então, como a gente tem visto, né, alguns países como o Canadá, até a proposta da Nova Zelândia, de inclusão, né, dos povos originários dentro dessa economia, né, nova no mundo, é super importante a gente puxar essa temática para dentro da política. E é isso. Agora, tô vendo aqui, obrigada. O que foi que eu... tô vendo aqui. Que cacique vai aceitar a maconha se irá prender seu povo. Não sou contra, só aceitam devido à proibição branca. Assim, tem tudo isso, mas a questão é um pouquinho mais complexa. Mas tem toda a razão, né? É criminalizado e ninguém quer. Mas também tem uma questão das outras drogas, né? Como o álcool também, que foi inclusive, né, usado justamente para poder prejudicar os povos indígenas.
Então é importante a gente também pensar não só na cannabis, mas nas outras drogas que são já legalizadas no Brasil, como é o tabaco e como é também o álcool, e o problema que é o álcool para as comunidades tradicionais do Brasil. Deixa eu ver outra questão aqui. Acho que foi o André que falou. Já perdi nesse tanto de comentário. Aqui. Não que seja contra, apenas perderam a cultura e não utilizam. Acho que não perderam a cultura, né? Assim, eu acho que tem esse processo aí de a gente estar nesse, né, como eu falei, né, é muito mais, é um pouco complexo isso, porque tem uma questão da religião, tem uma questão realmente de tentar apagar, né, a cultura. Então, mas tem ainda muitas comunidades tradicionais e povos indígenas que fazem uso, sim, de cannabis. Dá um oi aqui para o Constantin, juristas abolicionistas, que fala dessa causa indígena com muita propriedade, ele pesquisa isso. Inclusive, Constantin, coloca aí para gente o seu texto, me dá um arroba para eu dar um repost aqui. É importante ler o texto do Constantin sobre esse assunto, não só da cannabis, mas também da questão dos cogumelos, por exemplo, da ayahuasca, e de toda a medicina, né, que a gente tem aqui relacionada à floresta em geral, e a etnobotânica, né? A Sônia entrou aqui, já vou chamar ela para... Seja bem-vinda, Sônia. Olá. Boa tarde. Sônia, seja bem-vinda. Boa tarde, Tudo obrigada bem? por estar aqui. Tudo bem, obrigada por estar aqui hoje conversando com a gente. Eu sei que está corrido aí já no meio da campanha, né? Está faltando aí Sim. um mês, mas obrigada pelo seu tempo, por estar aqui hoje. Já conversei aqui um tempinho, né? Eu estou uns 20 minutos aqui falando, te apresentei já, falando um pouquinho dessa questão do meu trabalho também. Eu sou antropóloga, já fiz alguns trabalhos, inclusive lá nos Olapitis, lá no Alto Xingu, fazendo um inventário do Quarupi. E queria começar aqui pedindo para você falar um pouquinho da sua campanha e das pautas que você está trazendo para essa campanha de deputada federal por São Paulo. Uhum. Tá bom. Oi, Luma. Boa tarde. Estamos aqui mesmo no corre, né? Muita coisa que a gente precisa fazer, muita conversa. E fomos agora Acabei de vir agora, né? Uma reunião com antropólogos, professores ali. Bom, então, eu estou candidata a deputada federal aqui no estado de São Paulo, né? Eu sou do Maranhão. E esse ano a PIB resolveu chamar, né, uma bancada indígena para a disputa eleitoral, considerando que é importante essa presença, que é importante essa voz indígena no Congresso, né? A composição de uma bancada mais diversa, que tenha indígenas, que tenham negros, que tenha LGBTQIA+, que tenha, né? Nós que defendemos essas pautas que assim, nunca são faladas na política tradicional, né? E aí temos, claro, como bandeira principal o reconhecimento, a demarcação dos territórios indígenas, a luta contra todas essas medidas aí que retrocede direitos, que retira direitos, né? Mas, assim, a luta ambiental... Ai, meu Deus! Estamos caindo. A luta ambiental, né? E, claro, os nossos modos de vida, né? Acho que os nossos modos de vida precisam ser respeitados, precisam ser valorizados, né? E, para isso, não basta só ter um direito ali escrito na Constituição. É importante que nossas vozes estejam também nas estruturas legais para poder ser escutada e ter esse poder de decisão, né? E aí é isso, né? Nossa bancada indígena está aí espalhada por vários estados. E aí, dentro da bancada indígena, fizemos esse recorte mulher indígena com a bancada do COCA,
Queremos eleger aí, né, mais mulheres indígenas para somar força com a deputada Joênia Wapichana, que já está lá fazendo uma grande luta, né? E a gente quer muito aumentar essa voz no Congresso Nacional. E aí, claro, né, te agradeço muito pelo convite para a gente estar conversando aqui hoje, pautas também que nunca são faladas, e a gente precisa trazer, né? Trazer para o debate. Eu acho que não é simplesmente ignorar, né? Mas fazer com que as pessoas conheçam, saibam os benefícios para além das críticas, para além do pré-julgamento, né? Então, Exatamente. importante demais a gente conversar aqui também e trazer para as pessoas as informações acerca do que os povos indígenas vivem, convivem e se relacionam com ervas, né, medicinais, com a medicina tradicional, e que vai para muito além só de tentar ver como droga, né? Algumas ervas, a Sim. exemplo da própria maconha, né? A cannabis, as pessoas olham de fora e só olham como droga. E, na verdade, a gente usa e trata como uma medicina, né? Uhum. Aí para curar enfermidades. Exatamente, Sônia. E eu super te agradeço também por estar aberta a discutir essa questão. Esse momento, né, que a gente está aqui nessa pré-eleição, é o momento que a gente tem de levantar essas pautas, né, em geral, para a população em geral. E é muito importante seu posicionamento nessa questão, né? Só de aceitar a falar sobre isso já é um posicionamento super importante para a bancada também que a gente quer levar, né? Que é essa bancada da cannabis. A bancada da maconha também é importante, junto com a bancada do cocar, né? Então eu acho que tem uma conexão aí, justamente pelo que você falou, por ser por ter o uso tradicional, por ter um benefício também, o possível benefício para a saúde dos povos indígenas do Brasil, que tem também que ter acesso. E mais que isso, né? Uma coisa que eu sempre falo muito é essa questão de como a gente vai fazer para o benefício da legalização econômico, né? Porque essa reparação que a gente tem que fazer com os povos indígenas do Brasil também é econômico. Eu acho que isso muitas vezes porque a gente ainda está brigando por terra, a gente está brigando pela vida, né, indígena. Essa questão econômica também fica um pouco deslocada, principalmente por uma visão bem bem, nem sei como dizer, mas assim, como se os povos indígenas não pudessem ter acesso à economia também. Então, eu sou super a favor de que os povos que queiram trabalhar dentro da indústria da cannabis tenham privilégios, acesso e prioridades dentro da legalização da cannabis aqui no Brasil. Eu tive uma experiência dos últimos 4 anos de trabalhar no Canadá, na indústria, e lá também, né, existem dispensários, existem né, locais de venda de cannabis, existem produtores indígenas canadenses, também nos Maori, né, na Nova Zelândia. Então, eu acho que essas são dos povos tradicionais, tem que também fazer parte do lucro dessa nova indústria que está surgindo. E eu queria saber um pouquinho de você sobre como você vê também a questão da cannabis dentro dos projetos ou dentro, né, do que você pretende defender como deputada federal. Não, é exatamente isso, né? Eu acho que a gente primeiro tem que descriminalizar o uso da maconha, né? Tem que ser descriminalizado, tem que ser compreendido, né? E eu acho que é uma forma da gente incidir, assim, sabe, contra essa guerra às drogas, né? Uhum, Que acaba provocando mais violência, que acaba matando mais pessoas, que acaba prendendo, né, uhum, inocentes, e que acaba só aumentando mesmo esse sistema prisional, né? E uhum, colocando ali sempre os mais pobres, sempre negros, indígenas mesmo, né? Então, eu acho que é uma questão muito social que a gente precisa discutir, que vai além somente do uso ou não da maconha, mas é essa questão social uhum, toda que está aí hoje que precisa ser enfrentada, né? Por uhum, todo mundo. Então, a gente precisa descriminalizar esse uso da maconha. Eu acho que tem que
ver as formas, né, de como valorizar assim, economicamente por meio de geração de renda, de trabalho para as Uhum, pessoas, né? A gente sabe que tem muitas formas de gerar uma economia lícita, né? uhum, Lícita, porque também só proibir nunca reduziu na vida o consumo e exatamente. muito menos o comércio. Nunca, Uhum, né? É proibido, tá aí, mas quando que parou, né? Nunca. Então, eu acho que é você regulamentar e buscar os critérios, as formas, né, uhum, reais para as pessoas poderem ter o acesso e o acesso de forma legal, né? De forma uhum. legal. E aí é isso, a cannabis, né, ela gera renda, né, economia, é medicinal, né, como é que eu ia falar outra coisa? Econômica, medicinal. E também tem E... uma questão também ecológica, né? Assim, o Exato. cânhamo, por exemplo, toda Uhum. essa questão, né, que hoje em dia eu vi você falando muito bem sobre a questão da água, né, em São Paulo, que as pessoas não têm noção dessa cadeia, né? Então eu acho que isso é o que os povos indígenas também trazem para a atualidade, a gente entender a cadeia da ecologia. E como também o cânhamo pode fazer parte disso, né? Uhum. Então, aí eu trago isso, né, como um dos temas que a gente pretende enfrentar, né, enfrentar seriamente para acabar com essa, né, essa ideia de que só gera violência, né, Sim. e, e aumento de população de rua. Imagina, nós temos um problema social gravíssimo aí que a gente Uhum. precisa realmente, né, discutir na forma legal. E aí, claro, nós temos todas essas bandeiras de luta, que é a demarcação dos territórios indígenas, que é a Uhum. proteção ambiental, que é a defesa da água, que é a luta contra os agrotóxicos, que acabam matando tanto quanto ou até mais, né, a contaminação dos agrotóxicos no agronegócio, nas monoculturas do agronegócio, né? O Uhum. garimpo ilegal, que acaba contaminando de mercúrio e matando, né, tantas pessoas, Uhum. comprovadamente lá nos Munduruku, no Yanomami, né, muitas pessoas contaminadas de mercúrio do garimpo ilegal. Então, como que faz para poder, né, também acabar com tudo isso? Então, É. acho que nós temos as pautas principais aí, que é essa defesa do meio ambiente, que é a demarcação de terras indígenas, que é a geração de renda e valorização da economia local, das Uhum. comunidades, povos, né, povos e comunidades tradicionais, né? E a gente vai precisar, claro, de muita coragem para fazer esse enfrentamento e também muita segurança, né? Porque a gente sabe que os ataques chegam de todos os lados, querendo só Uhum. condenar, né? Resolver que é bom ninguém quer, mas condenar, né? Aparece milhões. E aí, Exatamente. Luma, deixa eu te perguntar, tu já tomou chá de maconha com gengibre? Chá de maconha com gengibre, não. Chá de maconha sim, mas com gengibre não. Isso é um uso tradicional? É uso tradicional nas aldeias, na Guajajara usamos muito, né? Lá no nosso Olha. território, Araribóia. E as pessoas lá recebem visitas com chá de maconha com gengibre. E aí tem toda aí, né? Vários princípios, Olha. né? Ali, né? Ativo, que é mesmo Sim. ou de relaxamento, ou para curar qualquer coisa que você tem de dor de estômago, de dor de cabeça, enfim. Além de ser bem Va- saboroso, né? Vale Bem uma saboroso. pesquisa boa aí, né, de catalogar aí esses usos tradicionais da cannabis pelos povos indígenas. Olha, Com... durante a pandemia, né, assim, houve um resgate muito potente das ervas tradicionais, né, Uhum. da medicina mesmo, do saber tradicional dos povos indígenas. Então, muitas aldeias conseguiram é, conter até, sabe, a contaminação usando né, muitas coisas feitas de maconha. Por exemplo, Uhum. foi feito pomadas com a flor, né, e Uhum. pomadas relaxantes, cicatrizantes, feita com a flor da maconha.
foi feito lambedor ali, essa garrafada, né? Com a folha, o óleo da semente, né? Que hoje é muito procurada por muitas pessoas para câncer, para AVC, né? Para asma, para várias doenças, né? Então, nas aldeias houve muita produção assim de medicamentos, né? Uhum. Uma vez que não tinha É, condição de sair, não tinha atendimento fora, não tinha, né, nada assim para poder ter um outro atendimento de saúde. Então houve um resgate muito potente assim, né, das ervas, e a maconha foi uma dessas, né, que foi muito utilizada durante a pandemia dentro dos territórios indígenas. muito legal saber disso. E eu fiz um post no Dia dos Povos Indígenas, Dia Mundial dos Povos Indígenas, falando sobre etnobotânica, né? E muitas vezes eu lembro dos pesquisadores mais renomados aí do mundo falando assim, eu comecei a pesquisar cannabis e outros, como a ayahuasca também, quando eu fui para a Amazônia, né, tanto peruana como brasileira, e descobrir esse universo. E aí, não sei se as pessoas sabem, mas assim, mais de 30% do que existe de remédio da indústria farmacêutica vem de alguma planta que tem populações que faz uso tradicional. Então, esse conhecimento que a Sônia está falando aqui, desse resgate e desse conhecimento ancestral de milênios, parte, né, desse patrimônio material da cultura tradicional de povos do mundo inteiro. E vem, né, os etnobotânicos do mundo, principalmente do primeiro mundo, aprendem a fazer isso, levam isso, né, para fora, fazem a patente, né, Sônia, e acabam quem tem esse conhecimento e quem está carregando esse conhecimento há tanto tempo fica sem nenhuma parte desse lucro. Então, isso é uma questão, né, da biopirataria, por exemplo. Essa é uma questão que me toca muito, que eu fico assim bem revoltada, principalmente com o surgimento de novas indústrias, como a indústria dos psicodélicos, né, do cogumelo, como tem o uso tradicional, também da ayahuasca no Brasil. A gente já vê as pessoas vendendo na internet ayahuasca e o uso também feito sem dar o benefício para os povos tradicionais. Como é que você vê essa questão da biopirataria, da etnobotânica, Sônia? Uhum. Não, péssimo, né? Porque esse conhecimento de uso medicinal, né, de todas essas ervas, né, essas plantas, é indígena, né? É uma sabedoria ancestral, milenar dos povos indígenas que usavam sem nenhuma maldade, que usam sem nenhuma maldade. E aí, com essa proibição, acaba que aumenta, né, a busca, e de qualquer forma, tudo isso é vendido de outra forma e beneficia somente a grande indústria mesmo, né? A gente sabe que é. Uhum. Beneficia somente a grande indústria. E quem é, de fato, o detentor do conhecimento, que pode produzir, que poderia comercializar ali de forma legal, acaba que né, não recebe nada, não tem nada e nem tem o direito de produzir ou de ver aí como gerar renda, né? Então, claro, a gente combate totalmente essa biopirataria, porque as pessoas realmente vêm, o setor farmacêutico e cosmético, né? Vem, rouba ali o conhecimento, e aí ele vai e comercializa, né? Ele comercializa e Exatamente. continua lucrando. Essas indústrias todas de cosmético e farmácia só cresce. E cresce Uhum. muitas das vezes também usando esse conhecimento, né? Então, é muito injusto, né? E eu acho que É. isso sim e esse uso e essa comercialização aí, né, desses É. produtos. E por isso que essa bancada aí do COCAR, né, que a Sônia está trazendo aqui nessas eleições e está representando, como ela representa sempre, essa força, né, da mulher indígena dentro da política, é tão importante. Inclusive, eu gostei do seu número, que é 50 do Sol e 88 da Constituição, né? Então, eu acho que isso é bem emblemático aí das causas que a gente tem que
levar, se não for essa bancada, se não for junto com essa bancada que a gente quer levar da maconha dentro também da política. São pautas que não é do interesse da bancada da bala, da bancada evangélica, da bancada, por exemplo, também da produção, né, agro, extensiva. Então, é por isso que a gente tem que ter essa representatividade e por isso que é tão importante a candidatura da Sônia e de todo mundo que está se propondo a colocar o corpo aí, né, Sônia, nessa política que não é fácil, né, esse tanto de ataques, principalmente contra a mulher e principalmente contra a mulher indígena. Então, imagino que deve ser assim, super complicado estar fazendo política nesse Brasil atual. E já agradeço também você estar se colocando a fazer isso, porque eu sei que é complicadíssimo. E é por isso também que a gente, quem estiver, né, em São Paulo, votar na Sônia também estar votando, né, por todas essas ideias, mas pela representatividade e tudo que ela representa estando, né, em Brasília. Você falou aqui também da água. Eu lembro quando eu fui fazer esse projeto lá no Alto Xingu. A gente pega um avião em Canarana, né? E aí de Canarana até lá o Xingu, a gente passa assim uns 30, 40 minutos em cima de soja, soja, soja. Aí quando você vê uma bolinha verde ali, aí você fala, nossa, chegou no Xingu, é a única área preservada de um mar, né, de soja, assim, e cada vez mais eles foram pegando terra indígena e hoje em dia as nascentes já estão dentro da soja, né, já não estão mais dentro do território indígena. Uhum. E reverter isso é uma questão assim, né, porque a água hoje que já está dentro das aldeias já estão contaminadas, né, como a Sônia falou. E também acho que o cânhamo seria também uma coisa, uma produção bem central assim para poder, inclusive, tirar os agrotóxicos da terra, ter essas possibilidades. Inclusive, Sônia, quero te falar que se alguém do seu mandato que estiver te assessorando, ou você, ou qualquer associação indígena que você conhecer, que quiser conhecer mais sobre ciência da cannabis, eu quero dar uma bolsa do meu curso. Eu tenho um curso, né, que eu ensino essa parte da ciência e quero me colocar também me disponibilizar para qualquer assunto que você queira trabalhar ou elaborar sobre cannabis, e estou super à disposição. Acho Uhum. super importante a gente trazer também para essa parte da ciência, né? Que a gente Exato. tem hoje em dia, a gente tem tanta pesquisa já, então acho que é importante envolver também. Eu não tenho muitas pessoas que me procuram, indígenas ou de culturas tradicionais que queiram, né, aprender sobre isso, mas se alguém tiver aqui, né, que segue a Sônia e quiser saber mais sobre isso, entre em contato comigo. Para mim é um dever meu fazer isso. Me coloco totalmente à disposição. Sônia, também não vou tirar muito do seu tempo, mas eu queria só falar também de algumas iniciativas que eu vejo acontecendo lá no Canadá, do governo, que eu acho isso super importante. Lá já tem mais de 40 licenças dos povos tradicionais indígenas canadenses que produzem cannabis hoje em dia dentro da legalização do Canadá. E o governo de onde eu morava lá, que é British Columbia, lá em Vancouver, eles fizeram uma coisa que eu acho super importante os governos pensarem, que eles criaram um selo para destacar os produtos indígenas dentro do mercado. Então as pessoas podem procurar por esse selo, saber que foi feito por indígenas e dar prioridade na hora de comprar. Isso é só um exemplo, né, do que pode ser feito. E aí eu gostaria também de saber de você, se você quiser saber alguma coisa, se você quiser fazer uma chamada aí final para todo mundo que está aqui sobre o seu mandato, como colaborar também nessa reta final de campanha, fica super à vontade. Uhum. Tá joia, Loma. Vamos conversar sim, viu? E aí, deixo aqui também para quem está em São Paulo, nós estamos com um escritório na Galeria Metrópole, ali. Estamos agora também sempre
recebendo contribuições para o nosso programa, né? Claro, é um processo que está sempre em construção e a gente, ocupando o mandato, você vai ter que estar sempre ali atualizando as pautas do momento, né? E acompanhando e propondo. Então, para além de pensar mandato, a gente quer construir e fortalecer essas bases, né? As bases de apoio aqui por meio do movimento, conectando diversos movimentos, e a gente fortalecer essa teia, né? Então, acho que independentemente de resultado eleitoral ou de mandato, a gente pode muito, né? Com E aí certeza. estamos com essa galeria, ali na galeria com o nosso escritório, estamos também, essa semana, inaugurando a Embaixada Indígena aqui em São Paulo, né, onde as pessoas podem ir para a gente fazer roda de conversa, debates, diálogos ali. E aí também temos um convite para as pessoas que querem transformar a sua casa, né, numa casa cocá. E aí ali a gente também ser um espaço de encontros e também de distribuição de nossos materiais, né? E aí com você, claro, a gente segue conversando, vamos, né, ver como é que a gente pode ampliar aí e enriquecer cada vez mais esse nosso programa, trazendo inclusive, né, essa pauta aí da ciência, né, com as ervas, o conhecimento tradicional dos povos indígenas, né? A ONU já reconheceu o conhecimento tradicional de povos indígenas, comunidade tradicional, como conhecimento científico, agora vamos para cima para poder tentar aplicar, né? Então é isso aí, Luma. Eu te agradeço muito também. Vamos conversando, tá? Um Vamos abraço, sim. estamos juntas, tá? Obrigada, estamos juntas. Obrigada, Sônia. E para todo mundo, 5088, esse é o número da Sônia aí. 5088. Obrigada. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até Abraços. mais.